Irmãos, aqui na escola dominical nós temos tratado ainda sobre família, né? Uma família para a glória de Deus. E nós estamos estudando aí sobre os papéis, funções, né? As responsabilidades que o Senhor determinou a cada parte da família. Nós já estudamos que essa família foi planejada por Deus, que Deus deu ordens para ela, objetivos, alvos, propósitos. E agora, então, nós estamos estudando já sobre os papéis, funções, responsabilidades que o Senhor designa a cada parte da família, né? O esposo, a esposa e os filhos. Nós começamos a tratar sobre a questão dos esposos, né? Dos maridos e dos pais. E nós estamos caminhando, portanto, aqui nessa pauta. Usando esses textos que estão aí no nosso slide aí como base para determinar aí os papéis e depois fundamentarmos as funções. Mas para darmos início à nossa aula nessa manhã, convido você mais uma vez a elevar seu pensamento a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai, quando nos reunimos agora para estudar a Tua palavra, nós clamamos mais uma vez pela bênção do Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, para que, de fato, ó Deus, a instrução da Tua palavra, os preceitos, as diretrizes que o Senhor revelou a cada um de nós e que foi registrado aqui, possa, de fato, direcionar, ó Deus, o nosso pensamento, possa direcionar as nossas palavras e, principalmente, as nossas ações, ó Deus, de modo que a nossa crença, os nossos valores e as nossas atitudes possam estar de conformidade com a Sagrada Escritura, com a Tua palavra, com a Tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a moldarmos a nossa cosmovisão ao padrão que o Senhor revelou na Tua palavra, principalmente no que tange a responsabilidade de cada parte da família, seja o esposo, seja a esposa, sejam os filhos. É o que nós oramos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, dentro desse passo aqui, né, das posturas exigidas aí ao marido e ao pai, então nós já vimos que já caminhamos alguns papéis, né? E aí a liderança é uma responsabilidade bíblica, uma liderança familiar, social, econômica, financeira, né? E principalmente espiritual. Vimos também que o amor sacrificial, né, mais um papel exigido ao marido. A ideia do investimento na família, né, de promover o bem-estar e o crescimento, seja da esposa, seja dos filhos. A ideia da integridade, retidão, nós trabalhamos, pautado tudo no temor ao nosso Deus. É responsabilidade de todos os homens temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e ainda mais daquele que se declara servo de Deus, né? E aí nós tratamos na semana passada, falando mais sobre a perspectiva dos pais e do marido, né, quanto à questão do ensino e da disciplina como responsabilidade de papéis da figura paterna, né? Apesar que na nossa cultura é muito comum você encontrar os pais jogando a responsabilidade do ensino e da disciplina nas mães, né, na figura da mãe, mas, biblicamente falando, é uma responsabilidade do pai, né? Muito comum você encontrar, às vezes, situações que a criança precisa lá de limites, de ensinamentos, ou de uma correção. Aí o pai chama a esposa e fala: "Ô, fulana, ó, a menina aqui, ó, a menina aqui", como se só o pai e a mãe, ou só a mãe pudesse de fato corrigir, né? E ele não referenda nem o ensino, não referenda a postura de líder, a postura de macho, né? Dentro da casa, né? Como se, o que eu faço agora? Que o Juninho está fazendo birra aqui, o que eu faço? Ai, não sei o que fazer. Aí chama a esposa, dá um jeito aqui.
Você é o jeito, meu amigo. A palavra é sua. Né? Então, a liderança aí na educação é sua. Né? E não se esqueça, seu filho nasceu pecador. Se você ficar tratando ele como gente santa, você vai perdê-lo. Presta atenção nisso. Seu filho nasceu condenado, como pecador, como todo mundo. Mesmo que ele seja o filho da promessa, nós cremos que Deus prometeu ser o nosso Deus, Deus a nossa aliança, nós já cumprimos com a responsabilidade do Senhor de consagrá-lo, seu filho é pecador. Seu filho carece da obra redentiva de Jesus Cristo. Tem muito pai cristão que acha que porque ele é cristão que o filho já nasceu crente. Não nasceu. Ele é estulto, ele é inclinado para o mal, ele é pecador, e ele já te ludibria, te engana desde os 3 meses de idade, com consciência. A ciência já provou. Então você fica tratando o Juninho como se ele fosse o cara crente, é o cara mais enganador possível. Porque ele aprende uma moralidade dentro do contexto da igreja e ele vai viver diante dessa moralidade, né, na presença de todo mundo, mas você virou as costas, o bicho não é crente, ele é cretino, como alguém já disse, né? Filho de crente não é crente, é cretino, porque é pecador miserável. Se você não tratar com ele, você vai perder. Eu vejo muitas vezes os pais tratando com criança pequena como se fossem adultos. Chega pro bebê lá, Juninho, papai já falou, Juninho. Eu já te expliquei, Juninho. Meu amigo, é criança. Segundo Provérbios, ele só vai entender com a correção física. Nem sua esposa te entende quando você chega para ela e fala assim, bem, deixa eu te explicar um negócio. A Bíblia ensina isso, isso, isso. Nem ela às vezes te entende. Você acha que a criança vai compreender a sua argumentação pautada em artigos, parágrafos, alíneas, como se ele fosse um cara que já defendeu a tese de doutorado dele? É lógico que não. Não tenta inventar a roda. A palavra do Senhor já te deu o caminho. O livro de Provérbios só falta desenhar para você. E a responsabilidade é do pai. Se você não assumir um negócio desse, meu amigo, vai ficar difícil para sua família. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar das questões mais de caráter, mais de ética, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui para relembrar aí, 1 de Pedro 3,7. Nós, lembrando que no primeiro dia nós já lemos esses versos todos, nós vamos relembrar aqui. Falando ainda dessa transição, 1 Pedro 3,7, nesse contexto que ele fala da esposa, de 1-6, e depois do marido, no verso 7, você vai encontrar Pedro dizendo como o marido deve tratar a esposa, e ele vai dizer assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Esse verso é interessante porque chama a atenção da sua responsabilidade de estar atuante na sua casa. Esse vida comum do lar entra todas as áreas, né? Está presente e atuante em todas as áreas. E é interessante também que o verso nos chama a atenção de que a minha vida familiar, em especial minha vida conjugal, pode ser um obstáculo para a minha vida com Deus. Se eu não estou vivendo bem com a minha esposa, meu amigo, isso vai gerar problema com a minha relação com Deus. Ele vai dizer assim, no finalzinho, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas
orações. Ou seja, se eu não estou bem em casa, se eu não estou bem com a esposa, se eu não estou bem num contexto, até a minha relação com Deus será prejudicada. E mesmo que eu ore, né, aparentemente ore, tudo mais, mas é aquilo que Deus fala sobre adoração. Você vem adorar, lembrou que você está, se alguém te deve alguma coisa, ou você fez alguma coisa, deixa, vai lá, resolve o seu problema, depois você volta para apresentar a sua oferta ao Senhor. O meu relacionamento conjugal, que é um relacionamento de intimidade, uma só carne, ele reflete objetivamente, irmãos, a minha relação com Deus. Você quer estar bem com o seu esposo, com a sua esposa? Esteja bem com Deus. E você quer estar bem com Deus? Esteja bem com o seu esposo, com a sua esposa. Se você está brigado com eles, obviamente que isso vai prejudicar o seu relacionamento com Deus. Mesmo porque a tendência, quando você está brigado, é deixar de ver os seus próprios pecados e começar a só reclamar diante de Deus do cônjuge. Não é assim? Quando você está brigado, você não chega para o senhor, me perdoa. Não. O senhor sabe o jeito que ela é. O senhor muda aquela caninana, porque, olha, está difícil. Ó Senhor, o senhor sabe muito bem. O senhor viu o que ela fez comigo. Eu trabalho o dia inteiro, Senhor. Penso no bem-estar das crianças. Porque a tendência é você começar a se exaltar. Você para de ver o seu próprio pecado e começa só a lançar injúria, difamação em relação ao outro. Não é assim que funciona? E Deus fala, meu, para com isso, cara. Olha para si mesmo. E mesmo porque você é o cabeça. Então é você que tem que dirigir o negócio para que se torne cada vez melhor. Se não está bom, o problema é você. E essa situação da educação é um negócio complicado. Ah, pastor, mas a mulher é obstinada, mas não sei o quê. Quem que escolheu? Quem que escolheu casar com ela? Fui eu? Não fui, foi você. Oi, você já errou na escolha, então agora você aguenta. Se você não teve sabedoria para escolher, se você ficou mais preocupado com outras coisas do que com o homem interior, que é o que Pedro vai chamar a atenção da mulher, não é os adereços, né? Não é o externo, mas é o homem interior que conta. Se você não se preocupou com o homem interior, você só preocupou com o tamanho, né? Do modelito dela, que é um moeirão, pastor, arranjou um moeirão, tá. Aí o homem interior dela. O homem interior é grandão também ou é pequenininho? Não tem caráter, não tem... Como que é? Ah, isso não importa. Então vai firme. Você vai sofrer o resto da sua vida. Pois não vem reclamar. Porque é escolha sua. Ok? Então a vida conjugal começa antes de casar, irmãos. E o homem ele tem que ser o líder nesse sentido. Ele tem que ter a sabedoria nesse sentido. Porque se deu errado, a responsabilidade maior é dele. É aquela ideia simples da hierarquia, né? Eu sempre citei isso. Pode ser qualquer outra situação, mas uma das que eu me lembro, que eu era jovem, foi uma situação que aconteceu em Osasco, que a polícia fez uma ação ilícita, né? E acabou matando lá uns caras lá. Tá certo que os caras não eram também gente boa, mas fez da maneira errada. E aí fizeram uma investigação e descobriu então que a polícia realmente fez uma blitz que não tinha amparo legal e acabaram matando lá um outro indivíduo lá. E aí veio a pena, né? Foram exonerados, aquela coisa. Mas a pena do soldado era 1/3, e o soldado que matou, era 1/3 da pena do tenente. Por quê? Se inclusive quem fez a burrada foi o soldado. Por que coloca um peso a mais no cara que tem uma patente a mais? Porque ele é o líder.
a responsabilidade maior sempre vai ser do líder. Ah, mas foi o meu subjugado que fez. Tudo bem, ele vai levar a bordoada dele. Mas se ele fez, foi porque você não foi bom líder. Você tinha que ter fiscalizado esse Zé Ruela. E por que você não impediu? Por que você não fiscalizou? Por que você já não deu ordem de prisão para ele na hora que você viu que ele fez a coisa errada? Se você é o tenente, se é o líder. A partir do momento que você passou a mão na cabeça dele, você como tenente e o responsável da equipe, puxou a responsabilidade para si. Levou uma bordoada, um moço novo. O cara fez burrada, você é o líder, dá voz de prisão pro cara, ué. Age corretamente. Mas não fez, levou a bordoada maior. Em relação à questão espiritual, a bordoada maior vai vir sobre quem? Quem que é o líder? Hã? O homem, o marido. Ah, mas foi a mulher que você me deu. Aí Deus falou, tá certo, Adão, você não tem problema, é verdade, Adão. Foi sua mulher, vamos acabar com ela. Você vai casar com a zebra. Foi assim? Não, meu amigo. Deus olha, maldita é a terra por tua causa. Deus não alivia. Não adiantou, ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Não adiantou. Responsabilidade pesa maior sobre o líder. Se a sua família deu certo, parabéns para o casal. Se a sua família deu errado, a culpa é sua, marido. Sério? Pastor, mas é minha mulher, o senhor não conhece minha mulher? Usa os mecanismos, cara. Ela é crente? É crente. Membro de igreja? Membro de igreja. Traz, conversa, vamos sentar, vamos ver. Se for o caso, vamos discipliná-la. Essa mulher tem que entrar na linha de um jeito ou do outro. Mas usa os mecanismos corretos. Porque senão vai dar errado e a culpa é sua. Pesado isso? Mas é a realidade bíblica. Tá bom? Vamos lá. Provérbios capítulo 14, verso 16. Então, nós vamos lá tratar com dignidade, com respeito, aquela ideia toda. Mas veja aqui 14, verso 16. Provérbios 14, 16 vai dizer assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Veja, a postura de sabedoria me conduz à prudência, me conduz à cautela e me conduz a desviar-me do mal. O outro, ele acha que não. Ele, não sou nervoso, vou resolver o problema. Vai dar zero. Você precisa ter uma postura de equilíbrio, né? De sobriedade, essa é a ideia. Capítulo 20, verso 7. Provérbios 20, verso 7. Vai dizer: o justo anda na sua o quê? Integridade, e felizes lhe são os filhos depois dele. Ou seja, um homem que anda em integridade, de retidão, sobriedade, cautela, prudência, tudo isso, ele vai trazer benefício para os seus descendentes. Imagine a seguinte situação: um pai que não vive em integridade e nem cautela. O cara não tem cabeça, ele não se preparou, ele formou uma família, mas de uma maneira largada, ele não se preocupa em liderar, ele não se preocupa em se sacrificar pela família, ele não se preocupa em investir para o crescimento da família, ele segue aquela ideia assim: Deus deu, Deus cria. É a filosofia dele. Tem 12 filhos, e aí Deus cria. Problema de Deus. E aí ele vive dessa forma. Aí ele gasta, bebe tudo, acaba com o dinheiro,
vive nos vícios, vive em prostituição, em promiscuidade, e vai vivendo a vida dele do jeito que ele acha. Você acha que isso vai trazer bênção ou maldição para a família? Maldição, cara. Ah, pastor, é maldição hereditária? Não, é consequência de pecado, pura e simplesmente. A probabilidade dessa família dar errado é muito grande. Porque o pai não é o exemplo que deveria ser de integridade. É lógico que cada um é responsável pelo seu próprio ato. Ezequiel 18 vai dizer isso. Mas se você tem a figura paterna que se anda em integridade, em cautela, em sabedoria, em retidão, a chance dos seus filhos serem bem-sucedidos depois dele vai ser muito maior. Então, é responsabilidade no sentido do pai ser sóbrio, ter sobriedade na vida, discernimento, essa postura de cautela, de prudência, de retidão, de integridade, é sua responsabilidade. Você precisa ser um modelo, um exemplo de uma pessoa que está ali no padrão de equilíbrio, que seja alvo de reconhecimento. A sua esposa, os seus filhos, têm que olhar para você com brilho nos olhos. Você é meu pai. E não importa se ele tem 4 anos de idade ou 40. Ele tem que olhar para você e falar assim, esse cara é homem. Cheio de defeito, como tudo tem, mas esse cara é homem. Esse é meu pai. A esposa pode estar lá cheia das lutas, dificuldades, não sei o quê, mas olha para o cara e fala assim, ainda bem que eu casei com esse cara. Esse cara aí eu posso confiar nesse cara. Esse cara é íntegro. Esse cara é sóbrio. Esse cara não vai pisar na bola comigo, não. Esse cara aqui, eu ponho as 2 mãos no fogo por ele. Não é só uma, não. Mas por quê? Porque ele anda em sobriedade. O Provérbios 22:6, que é aquele texto clássico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, aponta para você como sendo um exemplo. Não é só para apontar o caminho, toda vez eu te chamo a sua terra, é no caminho, é enquanto você caminha junto. A ideia do padrão do esposo é um esposo sóbrio, confiável. Que, como nós vimos lá em 1 Pedro 3,7, vive a vida comum do lar, ou seja, está em comunhão com a família. Tem pai que você pergunta e fala assim, quantos filhos você tem? Tem 3. Quais são os... Qual que é o aniversário? Ah, você pergunta para a mãe. Aí a mãe ainda chega pro cara e fala assim, viu, ó, esse mês tem aniversário da fulano, do Juninho. Já? Puxa vida, hein? 6 anos. Fulano, são 9. Já? Olha como passa. O cara não vive, o cara não sabe nem o que seu filho gosta de fazer, o que seu filho não gosta de fazer, o que você produziu durante a caminhada com ele, momentos que você trouxe para perto para ensinar responsabilidade, sobriedade, moralidade, responsabilidade. Não tem pai que não estava. Deus deu, qual é a filosofia do miserável? Deus deu, Deus cria. Essa não é a filosofia de um verdadeiro cristão. A filosofia do cristão é Deus deu, eu crio. É minha responsabilidade. Eu vou pegar esse menino que tem tudo para dar errado e vou fazer dele gente. Eu vou pegar essa menina que tem tudo para me dar uma vergonha e vou fazer dela uma mulher honrada. É sua responsabilidade. E você tem que intencionalmente. Agora, sem exemplo, você não constrói gente. Você constrói tranqueira. Irmão, são nas pequenas coisas que eles vão ver se o seu pai é confiável, se sua mãe é confiável ou não. É no jeitão. É no seu jeito, no dia a dia.
É nas pequenas decisões que eles vão marcar. Às vezes você nem se lembra, mas é nas pequenas decisões que vão marcar. É quando acontece um contexto cotidiano em que dá para você negligenciar o que é correto, dá para você passar o pano, né, fazer vistas grossas, mas você faz, não, nós temos que fazer o que é certo. Ninguém viu, mas nós sabemos que nós temos que fazer o que é certo. A moça do caixa deu um troco a mais, pai. E ela não percebeu. Mas nós percebemos. Nós vamos devolver, não é nosso. Agora, o que o miserável do pai que se diz crente faz? Que bom, fica quieto, menino. Fica quieto, menino. O pai é menino. Cala a boca. Você não sabe nada de matemática. E nessas pequenas coisas que você vai demonstrar a sua sobriedade, a sua moralidade. Fazendo parte do dia a dia. Eu te contei, né, aquela história. Alguém pôs há um tempo atrás. Era, não sei se era circo, se era parque, não sei o que. Aí estava lá uma placa. Crianças até 7 anos não pagam. Aí o cara, o Juninho era meio raquítico, pequenininho, passava muito bem para uma criança com 6, 7 anos. Aí o pai espertão entrou na fila do filho que não paga. Aí chegou lá na frente assim, eu vou pegar aí o ingresso grátis aí pro meu filho. Aí o moleque olhou, pai, mas eu tenho 9. Cala a boca, moleque. Cala a boca, moleque. A placa de até 7 anos não paga. Aí o pai leva lá, o próprio menino, pai, cala a boca. O que você está ensinando? Você está ensinando seu filho a ser presidente da república. Entendeu? E que roubar não tem problema, que mentir não tem problema, que fazer as coisas erradas não tem problema. Só que ele não vai para o céu, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. É isso, irmãos. Ser homem. É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Fazer o certo quando você está sozinho com seu menino, com a sua menina. Fazer o certo quando você está sozinho, em casa, no seu trabalho. Com o material lá da sua empresa. Quando você traz para casa coisa que não deveria ter trazido lá da sua empresa. Ah, mas é que tá velho, eu não vou usar. Então vai lá no patrimônio e pede para dar baixa. E entra com documento lá no setor específico pedindo a doação. Ó, vão trocar as caixas de ferramenta de toda a equipe. O que vai fazer com essas caixas de ferramenta velhas? Não, isso aí é patrimônio, isso aí vai depreciar, tal. Entra com documento, pede a doação. Bruno, essa caixa aí, eu sei que é velha para nós usar aqui na empresa, mas para eu pôr minhas ferramentinhas em casa lá, vai servir. Posso levar? Entra com a doação, pede lá o patrimônio está baixo e te entrega. Pronto. Não precisa você roubar. Precisa dar um jeitinho. E se os caras falarem, não pode, tudo bem, não pode. Tá bom. É seu? Não, é da empresa. Então não é seu. Nos pequenos detalhes você mostra hombridade, irmãos. É nos pequenos detalhes. E aí vivendo em comunhão. Seu filho só vai aprender esse negócio se você está junto com ele. Como nós vimos em 1 Pedro 3 também, tendo consideração com a esposa como sendo a parte mais frágil. Lembra lá do texto? Em que sentido a Bíblia está dizendo isso? No sentido físico, no sentido emocional. Aí hoje, com essa influência do feminismo, né? Não, eu não aceito me chamar de parte mais frágil. É simples, mano. A própria ciência já provou
E o esporte já provou. Pegam um homem e uma mulher com a mesma idade, com o mesmo peso, e manda dar um soco na cara um do outro. Vê o que acontece. A estrutura física masculina é extremamente maior. A biologia já diz, o osso é não sei quantas vezes mais duro. Então você pegar igual, mesmo peso, mesma idade, mesma altura, e você pôr em colisão, olha, quem que leva melhor? O homem, a biologia dele é maior, é melhor. Questão emocional, pega a mesma situação, o mesmo contexto. É lógico que tem as exceções aí da geração Nutella, que fala, né? Mas você pega um homem, mulher, diante de situações, a mulher ela demonstra muito mais emoção, é natural dela. Apesar que hoje você tem alguns exemplos aí que faz duvidar da regra, né? Mas, em geral, é assim. E é sua responsabilidade, como esse cara que tem o papel de investimento, investir com consideração no suprimento emocional da sua esposa. Para você lidar com algumas mudanças na vida vai ser mais tranquilo. Para ela, não. O seu papel é estar ali junto, cuidando, entendendo, reforçando princípios. Ó, Deus cuide de nós, Deus que está no controle, é Deus que dirige, calma, o Senhor está na frente. Você vai ter que constantemente suprir, investir tempo. É mais fácil você largar, né? Mas não. Seu investimento parte desse pressuposto que você tem que considerar como a parte mais frágil. Ainda tratando de 1 Pedro 3,7, essa ideia do respeito, tratando com dignidade. Isso é lógico, não é só com a esposa. Você vai tratar com dignidade as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Faz parte da essência, do papel do homem na educação e na condução da família. Veja ainda o que diz Provérbios 29. Provérbios 29, verso 15 e verso 17. Nós vamos falar aqui da educação ainda, né? Esses dois versos vão chamar a atenção para o ensino. Ele vai dizer assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Verso 17. Corrige o teu filho, te dará descanso, darás delícia à tua alma. E aí nós vamos ver em outros momentos aqui, que apesar da responsabilidade da disciplina, do ensino, da correção, não vou lembrar agora de cabeça, mas tem um versículo de Provérbio que vai dizer, olha, corrige o teu filho, mas não exceda, ao ponto de matá-lo, não é isso? Lembra do texto lá? Porque a ideia do homem, dentro dessa postura de sobriedade, comunhão, consideração e respeito, ele vai entender o padrão, inclusive da disciplina em relação aos filhos. Com consideração, com respeito. Por isso que eu sou defensor de você colocar um padrão de correção, principalmente nos seus filhos pequenos. Porque se você for corrigir com raiva, e a Bíblia nunca deu margem para isso, você corre o risco de exceder. E é facinho exceder, irmãos. Junta um contexto de vida corrida nossa, de falta. Achou aí o versículo? 19, 18. Está aqui dentro do contexto. É logo na sequência, né? Não, 29, 18. 19, 18. Então, se você quiser olhar lá, dá uma olhada. O presbítero Márcio me auxiliou aí. Capítulo 19, verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo.
você tem que ter essa consideração, esse respeito, e inclusive entender a fragilidade, seja da esposa, seja do filho, né? Na esposa, na perspectiva de como você lida com ela emocionalmente, e no filho, como você lida com ele na questão da correção, inclusive na disciplina e na correção física. Porque senão você vai extrapolar. Então, como eu estava dizendo, eu defendo a ideia de você colocar um limite em si. Se você resolver usar de um castigo, uma correção física no seu filho, coloca um limite. Vai ser uma palmada, 2 palmadas, só, pronto, acabou, 3, mais, acabou. Porque se você não colocar esse limite sobre você, a tendência é você exceder. Isso conta, prudência, sobriedade, tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Até para corrigir, você precisa ser sóbrio. Por isso a ideia lá dos limites, que nós já trabalhamos de maneira clara e tal. Então veja, irmãos, a responsabilidade do marido é um negócio bastante complexo. E o problema que nós estamos vivendo nas famílias hoje é que os maridos simplesmente estão vivendo sob a filosofia Deus deu, Deus cria. E está largando. Não é para ser assim. Nós vemos ainda como papel a ideia de fidelidade, a ideia do exemplo, a ideia, né, de compromisso, de ser exemplo, de ser responsável e de ser verdadeiro. Tudo isso está embutido nesses versos que nós lemos, que aponta que o marido ele precisa ter uma integridade espiritual, temor a Deus, né, liderança, suprimento, tem que ter uma integridade espiritual, ele tem que ter uma integridade social, trabalhador, responsável, a palavra dele é uma palavra confiável, é um cara que vai cumprir com as obrigações, que vai, inclusive, suportar as dificuldades da vida, porque não é fácil, aguentar um encarregado chato, uma empresa que não dá muito valor aos seus desempregados, mas é o que eu tenho, então eu vou fazer o que tem que fazer, né? Ou seja, ele precisa ser esse íntegro espiritual, esse íntegro social, esse exemplo, né, de vida social e também de vida familiar. Que é justamente o padrão, irmãos, que nós vamos encontrar no apóstolo Paulo quando trata daqueles que vão exercer a função de liderança dentro da igreja. Quando você vai ver lá as qualificações para ser presbíteros da igreja, para ser diáconos da igreja, você vai ver que ele vai dar várias características, mas que podem ser facilmente distribuídas nessas 3 áreas. Ele tem que temer a Deus, estudar a Bíblia, dominar as Escrituras, ou seja, ele tem que ter uma postura exemplar espiritualmente, precisa ter uma postura exemplar socialmente, né? Que tenha reconhecimentos dos de fora, que seja sóbrio, não seja dado ao vinho, ou seja, que diante do testemunho social as pessoas considerem ele como exemplo, e você vai ter um padrão de exemplo familiar. Que governe bem a própria casa, que os filhos não sejam acusados de devassidão, termo lá, né? Pode ser traduzido como devassidão, como promiscuidade, e nem de rebeldia, ou falta de educação, falta de ensino, ou seja, sejam mal criados. Então veja, os papéis do homem vão apontar para a responsabilidade espiritual, social e familiar. E você tem que ser padrão nas 3. Nós vivemos, né, nós tivemos aí o nosso congresso da UPH, né? O reverendo Joel estava dizendo, nós não vivemos um período de crise. Na verdade, esse negócio é um período, é uma situação estabelecida, né? Porque não é só da nossa geração que falta homem. Mas tem tantos homens. Não, homem no sentido bíblico.
Homem tem isso. No sentido biológico, tem um punhado. Mas, e no sentido bíblico? Não, faltou. Mas, segundo o reverendo Joel, é uma situação permanente, não é uma situação, não. A nossa geração está em crise. Não, sempre teve. E usando essa linha de raciocínio dele, o que tem acontecido é que isso tem servido simplesmente de muleta. É assim mesmo. Nós não temos homens machos mais, mas é o padrão. Fazer o quê? É assim, né? Não. A gente não pode se conformar com um padrão de fuleiragem. Você aceita fuleiragem na sua vida? Diga para mim. Vamos imaginar, vamos pegar aqui o universo masculino. Você levou o seu carro para fazer um embelezamento no seu carro. Está sobrando dinheiro, né? Você tem dinheiro sobrando. Então você resolveu lá fazer um embelezamento do seu carro. Vai fazer uma cristalização, né? Vai tirar todos os arranhãozinhos, todos os esquis, vai deixar o seu carro brilhando. Tá bom? Essa é a sua expectativa. Aí você leva lá num salão de beleza de carro lá, e o carro volta pior do que foi. Você fala assim, é assim mesmo. Você aceita? Ou não ficou tão bom como você queria? Você fala, tudo bem, é só um carro. É assim que o cara reage? Diga para mim, como que você reage? Você fala, não, pastor, eu vou virar o giraia. Não, meu amigo, você me prometeu tal coisa e não está do jeito, eu não aceito nada a menos daquilo que você prometeu. Só que aí, em relação à sua vida, você disse que ia ser o macho da sua casa e você está oferecendo um serviço mequetrefe. Mas pastor, eu não estou falando da mulher. Pastor, mas eu estou falando do filho. Estou falando de você, homem. Depois nós vamos tratar com as mulheres, depois nós vamos tratar com os filhos. Mas em relação ao seu, vou pôr entre aspas aqui, o seu serviço como o homem da casa, como que você tem oferecido? Você tem cumprido os papéis que a palavra do Senhor chama a atenção? Pastor, mais ou menos, afinal de contas, todo mundo faz, é assim mesmo. Tararara. Você não aceitaria, em qualquer outra área da vida, um serviço mequetrefe, meia boca. Por que o seu tem que ser? No papel mais importante da sua existência humana, que é representar Cristo dentro da sua casa. Por que você aceitaria? Não deveria aceitar, irmãos. Você deveria fazer uma autoanálise. E eu te incentivo a fazer isso. O que eu preciso? Pega esses papéis aqui. Faz a listinha. Tica, um por um. O que eu tô falhando no quê? Nisso. Mas beleza. Nossa, quase tudo. Tudo bem, não tem problema. Faz um projeto. Como que eu preciso melhorar nessa área? O que eu preciso fazer para melhorar nisso aqui? Que prática que eu tenho que deixar, que eu tenho que jogar fora da minha casa, da minha família, para eu melhorar nisso aqui? Porque enquanto você não olhar para quem você é e projetar o que Deus quer que você seja, você nunca vai mudar. Você vai ficar levando a sua vidinha, empurrando pela barriga, dentro da filosofia de que, é assim mesmo. Você precisa traçar um plano de treinamento macho alfa. E para começar, você tem que identificar o que você não está fazendo dentro daquilo que se espera de você. Tem gente investindo mais tempo e dinheiro naquilo que não é padrão. Do que naquilo que deveria ser investido. O que adianta?
você ter investido tempo e dinheiro numa coleção de molinete, se a sua família está desamparada. Você está investindo tempo e dinheiro naquilo que não é eterno, meu amigo, naquilo que não produz vida, naquilo que não produz testemunho, que não produz representatividade de Cristo na sua casa e na sua vida. Está investindo em coisa errada. Que adianta você estar investindo talvez lá no seu patrimônio, estar construindo uma casa maravilhosa, 10 suítes, não sei o que, tarará, se você não vive em comunhão hoje, no cômodo que você tem? O que vai adiantar? A casa vai ficar. Se você não investiu na comunhão, o que adianta? Não, mas eu estou construindo uma casa de 10 suítes, porque eu quero depois meus filhos virem me visitar, meus netos, não sei o que, não sei o que. Mas se você não construiu o elo com os seus filhos agora, sabe quando que eles vão vir te visitar? No seu velório. Por obrigação social. Nem porque queriam. Nossa, o filho não veio? Ah, vai vir aí, mas vai chegar 10 minutos antes de jogar o terrão. Ah, mas pelo menos veio, né? É só por uma questão social. Porque você não criou comunhão, cara. Você não teve prazer de ensinar. Você quer que o seu filho adolescente te ouça. Mas quando ele tinha 3 anos de idade, que ele estava livre. Por quê? Por quê? Por quê? Querendo aprender de você, você não quis ensinar. Você quer que seu filho te acompanhe nos montes, não sei o quê. Mas durante o período que você tinha, que era o período de você plantar isso no coração dele, você jogou round-up no coração dele, cara. E agora não nasce nada. Isso, já te falei, vida com os filhos, em especial com os filhos, tem data de validade. Acaba. Passa rapidinho. O Provérbios vai dizer, é melhor estar numa casa com hortaliça do que numa casa que tem um bom cevado com briga, com desunião. Seu filho não vai lembrar do conforto que você deu para ele. O que vai ficar gravado no coração dele foi a sua ausência. Nossa, meu pai nunca fez isso comigo. Nossa, meu pai nunca gastou tempo comigo. Nossa, meu pai nunca estava pronto para a família. Nossa, eu nunca vi o meu pai ser carinhoso com a minha mãe. Eu nunca vi o meu pai deixar de fazer um negócio para ele mesmo. É isso que vai ficar no coração da sua criança. E a sua esposa é a mesma coisa. Aquele olhar de brilho nos olhos vai ficar tão opaco como alguém que tem catarata em último grau. Porque você foi desconstruído durante a sua vida. Você deixou de investir. Você deixou de cuidar. Você deixou de amparar. De tratar com consideração, com dignidade. De às vezes abraçar e chorar junto. Você deixou. Você deixou de separar um tempo lá só para ficar junto. Você deixou de comprar a porcaria que ela mais gosta só para agradá-la. Você deixou. E o duro, que nós somos tão miseráveis que a gente não vê essas coisas, e depois que a vaca vai para o brejo, a gente fala,
Não sei onde eu errei. Você sabe. É só olhar um pouquinho para o padrão da listinha aqui, você sabe. E a responsabilidade é sua, como homem da casa. Olhando para essa lista, irmãos, aí nós chegamos nas funções, né? Você já sabe, eu quero reforçar contigo aqui nessas três funções aí. Olhando para todos os papéis e responsabilidades e virtudes, qualidades que nós estudamos até agora, nós chegamos a essas três funções. Você tem a função de ser protetor, você tem a função de ser o promovedor e você tem a função de ser o provedor. Tá? A ordem aqui pouco importa. O protetor é aquele que vai gerar proteção. Proteção emocional, proteção social. Com quem você está andando? Quem que é seu amigo? Por que você chama seu amigo de maconha? Por que você chama ele de maconha? Ah, pai, ele fuma de vez em quando. Proteção social. Você não vai andar mais com esse cara, não. E nem com o Jimi Hendrix, e nem com o Bob Marley. Você está fora dessa turma, não vai estar mais contigo. Proteção social, cara. Você tem que saber. Dá o seu celular aqui. Proteção. O que você vai fazer, pai? Proteção social. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. Desinstala, desinstala. Ah, pai, então tá. Você quer o celular, é desse jeito. Se você não quiser o celular, não tem problema, você fica sem. Mas se não, é desse jeito. Eu lembro, por exemplo, minhas crianças, quando pequenas, receberam o celular, foram ganhar celular depois de 12 anos, por uma questão minha. Porque aí eu queria saber onde eles estavam, por causa que é a época que está no colégio, tem que fazer trabalho, volta à tarde, aquela coisa toda. Antes disso não tinha. Posso ter rede social? Qual que é a idade que pede? 18 anos. Quantos anos você tem? 13. Que pergunta imbecil? Aí você via lá um monte de filho de crente. Hoje é aniversário do Juninho, 42 anos. O moleque tem 12. Só que para ele poder ter rede social, ele mentia na data de nascimento. Com aval de quem? Do banana. Do calça suja. Para não falar outro termo. Que ao invés de ser o protetor, lança o Juninho para receber a influência de onde ele não deveria. Aí, de vez em quando, eu estava matando, acontecia, eu mandava assim, parabéns pelos 42 anos, fulano. O moleque tinha 12, 13 anos. Mandava para o pai, caminhava para o pai. Oh, filho, o Juninho está fazendo 42 anos hoje. Poxa, interessante. Vi no Face. Aí o pai ficava com a cara vermelha, mas não mudava. Banana é banana, não mudava. Falou, passei uma vergonha lá, o pastor mandou parabéns para você de 42 anos. Vamos cancelar essa porcaria agora. Quando você fizer 18 anos, tal. Depois teve uma época que o Google não permitia você ter as crianças, né? Tinha lá um Google específico só para crianças que já protegia, por exemplo, o YouTube, não sei o que, Kids. Que aí não ia. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se ainda tem isso. Alguém lembra ou não? Nem sei disso. Tem. Aí eu lembro que o Samuel ganhou, aí, pai, eu preciso de um Gmail. Tá bom, vamos fazer o Gmail. Aí tá lá. Aceita, põe a data de nascimento, aí o próprio Google fala, olha, a sua conta vai ser Google Kids. Aí ele ficava tiririca, porque ele não podia ver os vídeos que os amigos vinham na escola. Mas eu não posso ver. Não pode, o Google não deixa. E eu, como pai, também acho que não tem. Aí eu acho que até 16 anos. Aí com 16 anos, aí parece que muda. Ele ficou na expectativa de fazer os 16 anos. Não tem. Fez os 16 anos, a própria conta, mudou, pronto. Agora você tem acesso,
mas mesmo assim eu vou ver o que você vai ver. Pronto. Proteção. É sua responsabilidade. O que mais? Provedor. É sua provisão, irmãos. Você é o provedor. Nós já tratamos, significa que a mulher pode trabalhar? Não, ninguém está falando nada disso, mas está dizendo que a responsabilidade de provisão da casa é sua. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Lembra disso? A provisão da sua casa não tem que vir do seu sogro e nem do seu pai. Mas meu pai tem muitas condições, e por isso... Então, se seu pai tem muita condição, já divide a herança, então. Já que você quer fazer graça, faz graça direito. Já passa aqui que é do meu direito, e aí eu vou decidir como que eu vou usar o dinheiro que o senhor vai me deixar. O que aí que acontece? Você está lá na sua casa, o seu filho adolescente fala, eu quero um celular. Você fala, não, você não vai ter celular. Aí o vô que tem dinheiro, não, eu vou dar. Meu neto, eu vou dar. Você vai dar nada. Você vai dar o celular, eu vou arrebentar na marreta essa porcaria desse celular que você der. Que eu falei que ele não vai ter celular, ele não vai ter. Não, mas eu sou neto, eu sou o vô, o meu neto vai. Não vai. Compra a maior briga. Você é o protetor, meu Deus do céu. Quem manda lá naquele galinheiro é você. Pode ser o sogro, pode ser o pai. Quem manda aqui, pá. Mas você vai criar confusão. Que crie, a família é sua, cara. Quem tem que assumir as rédeas é você. São todos muito bem queridos. Chega para eles e fala, gente, vocês são muito queridos aqui em casa. Só que chegou aqui em casa, vocês viram qualquer situação de eu estar tratando com a educação dos meus filhos. Se você não concordou, vai embora para sua casa. Porque aqui a casa é minha. Agora, se ele que paga as contas, que ele vai falar, eu que pago o aluguel, eu que trago a cesta básica. Coma chuchu. Se a sua condição como provedor é de oferecer chuchu para a sua família, então coma chuchu. Mas não deixe o outro mandar no seu galinheiro. Você é o provedor. Mas eu posso ter ajuda do meu sogro, posso ajuda, uma situação específica, um momento tal, mas que não interfira no seu gerenciamento. Eu vou dar direto para o neto. Não, você não vai dar para o direto dela. Você vai passar para mim, eu vou ver se ele tem necessidade, aí eu passo para ele. Porque eu não sei quanto que você está passando para ele e nem na onde ele vai estar usando. Então eu vou perder um pouco o meu gerenciamento. Eu não quero perder o gerenciamento. Ou pelo menos vai passar direto para ele. Então tá, me fala exatamente quanto você passou. Porque eu vou chegar para ele, viu, sua avó te deu R$100? Deu. O que você fez com R$100? Pai, eu posso ir, não sei não, porque vai ter uma festa da UPA lá, eles vão fazer um jantar, é R$30. Pega do 100 que a avó deu. Você vai gerenciar, inclusive, o dinheiro que ele recebeu. Pronto. De Natal o vô me deu quinhentão. Ótimo, já separa 400 conto para o acampamento. 50 de dízimo, sobra 50 para você chupar sorvete. Pronto, olha que maravilha. Louvado seja Deus. Deus proveu. Pronto, você está ensinando. Mas o dinheiro é meu. Não seu nada. Enquanto você está aqui dentro de casa, todo o recurso que entra não é seu. Vou chamar o conselho tutelar. Vai lá para o orfanato, para você ver que gostoso que é. Quem manda é você, meu amigo. Então assuma. Só que assuma do jeito certo. E você é o promovedor. O que é o promovedor? É aquele que vai promover todas as condições necessárias para que os que estão abaixo da sua linha de comando tenham condições de cumprir com a responsabilidade deles. A palavra de Deus vai dizer que a minha esposa tem que ser submissa. Opa, legal.
Só que como promovedor, eu tenho que amá-la sacrificialmente. E se eu fizer isso, eu vou investir nela, eu vou promover o bem-estar dela, eu vou cuidar emocionalmente dela, socialmente dela, financeiramente dela, para que fique muito fácil dela ser submissa. Eu tenho que facilitar o serviço dela. Eu preciso que meus filhos sejam educados. Ótimo, então eu vou deixar os limites estabelecidos de uma maneira claríssima. O que pode, o que não pode, onde pode, quando pode, por que pode, com quem pode. Todas as esferas do limite estão ali claros. De cada detalhe da vida. Porque se você não exercer a função de protetor, provedor e promovedor, você está falhando. Ah, pastor, muito difícil. É por isso que alguns homens têm deixado de ser homem. Está assumindo o outro lado. Mas se você é homem, então assuma o papel de homem. E ainda mais crente. Se não, compra uma saia rosa-choque e pronto. Resolve o seu problema. O padrão bíblico está aí, irmãos. E como líder, para eu exigir submissão da esposa, como líder, para eu exigir a honra dos meus filhos, eu preciso primeiro cumprir com o meu. Porque como que eu vou exigir da minha esposa que ela haja em submissão? Como que eu vou exigir dos meus filhos que eles hajam em honra para comigo, se eu não cumpro o meu papel? Se eu faço isso, eu sou um miserável muito grande. É minha responsabilidade. Se você quer saber como ter o termômetro, se o negócio está funcionando, você vai ter a submissão da sua esposa. Você vai ter a honra dos seus filhos. Você vai ver os olhinhos brilhando. Sabe aquela situação quando você faz alguma coisa assim, você vê a esposa olhando para você assim, não fala nada, mas só o olhar dela, hoje eu estou bem na fila. Você sabe quando o negócio você está bem na fila. Agora, quando você faz isso aqui, ela não fala nada, ela faz assim. Você fala, tô mal na fila. As crianças fazem assim. Não acredito. Você está mal na fila. Agora, sabe quando é que as crianças pequenas fazem assim? É meu pai. Já viu? Criança pequena faz isso? Meu pai. Você está bem? É responsabilidade sua. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Lembra dos 3 P's, tá? A gente para gravar. Para gravar, a gente já trabalhou esse encontro de casais, né? Para os homens, as funções, 3 P's. Para as mulheres, as funções em 3 A's. E os filhos, as funções em 3? Não lembra? Quando nós estudamos sobre educação de filhos? Os. 3 P's, 3 A's e 3 Os. Mas no momento certo nós vamos relembrar isso. Semana que vem, se Deus permitir. Aí, meu amigo, você como líder espiritual da casa, é hora de trazer as esposas. Tá? E aí nós vamos estudar os papéis, responsabilidades, virtudes que Deus exige da esposa e relembrar os 3 As, que tratam das 3 funções da mulher
cristã.